Olá, meu nome é Ricardo do terceiro ano C e seja bem-vindo a esta animação. E hoje iremos falar da América no século XIX. A princípio, iremos falar sobre os Estados Unidos e, para contextualizar, falaremos um pouco da independência deles, que foi no final do século XVIII, mais precisamente em 1776, conquistando a liberdade contra a Grã-Bretanha. Depois disso, já no século XIX, o processo da Revolução Industrial chegou à segunda fase e causou bastante impacto nos Estados Unidos, com grandes avanços no transporte, como por exemplo as locomotivas a vapor. E com essa evolução, uma ideologia nacionalista surgiu, chamado de Destino Manifesto. Essa ideologia que Deus teria manifestado aos norte-americanos o desejo de que eles tomassem posse das terras entre o leste e o oeste. Porém, antes do término da expansão territorial, as divergências do sul para o norte aumentaram. E com isso, houve o pior conflito interno da história dos Estados Unidos, chamado de Guerra de Secessão, que ocorreu de 1861 a 1865, gerando inúmeras mortes. O principal motivo foi a escravidão, que a parte do sul, que era chamada de Confederação, era a favor da escravidão, e o lado do norte, a União, era contra. No final, os vencedores, entre aspas, foram a União. Sendo assim, no final de 1865, a escravidão estava proibida nos Estados Unidos. Depois dessa guerra civil, os Estados Unidos conseguiu grandes avanços na Segunda Revolução Industrial. Enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, a América Latina estava passando por um momento importante da sua história. Diversos países estavam passando por um processo de independência, e como a Espanha era dona de maior parte dos territórios, estava enfraquecendo, perdendo diversas colônias. Dentre elas era a Venezuela, Colômbia, Peru e Argentina. Líderes como Simão Bolívar e José de San Martín desempenharam papéis cruciais na libertação de nações. Inclusive, Simão Bolívar tinha um sonho: unir a América Latina em um único país, chamado de bolivarismo. Porém, isso não deu certo. Diversas guerras de independência aconteciam ao mesmo tempo, como a Guerra da Independência do México, que durou de 1810 a 1821, por conta que a Espanha não queria ceder os territórios, mesmo enfraquecida. Algumas nações latino-americanas enfrentaram intervenções militares de potências estrangeiras, como os Estados Unidos e a Europa. Essas intervenções visavam proteger interesses econômicos ou políticos e, por vezes, resultaram em impactos duradouros nas nações afetadas. Porém, mesmo com dificuldades, os países se consolidaram no cenário mundial.